Olá, estamos aqui em mais uma edição do programa Alesp Talks. Meu nome é Paulo Roberto Alonso Viegas, sou o diretor de comunicação e marketing da Alesp e consultor legislativo do Senado Federal. Este é um espaço para debatermos temas de interesse público, onde consultores e advogados do Senado Federal, da Alesp, convidam pessoas de diversas áreas para promover discussões relevantes a toda a sociedade brasileira. Temos hoje o privilégio de entrevistar o economista e professor José Luiz Oreiro. O professor José Luiz Oreiro possui graduação em Ciências Econômicas pela UFRJ, mestrado em Economia pela PUC, no Rio de Janeiro, e doutorado em Economia, Indústria e Tecnologia pela UFRJ. Atualmente é professor adjunto do Departamento de Economia da Universidade de Brasília. Associado. Obrigado. E hoje a gente vai falar sobre perspectivas para a economia no Brasil em 2022. Contamos também com a presença do ilustre colega Marcos Peixoto, presidente da Alesp e consultor legislativo também do Senado Federal, graduado em agronomia, doutor em ciências sociais em desenvolvimento, agricultura e sociedade, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e pós-doutorado em políticas públicas na UFRJ e em direito na UFMG. Então, eu agradeço a participação de todos e eu queria começar com uma introdução, falando um pouco do momento que a gente passa no Brasil hoje, né? Que já há alguns anos vem adotando algumas políticas com vieses mais liberais, e assim foram aprovadas reformas trabalhistas, da Previdência, do setor elétrico, e outras de não tão grande envergadura, talvez, do que as primeiras três que eu mencionei. Essas reformas ainda não parecem ter oferecido os resultados prometidos, o que gera desconforto e algum descrédito. Além disso, estamos aparentemente saindo de uma pandemia, o que pode ajudar na retomada do crescimento econômico, pelo menos o que, a princípio, sinaliza para os estudiosos entendidos na economia. Com relação a esse contexto, temos algumas perguntas que a gente traz aqui para o professor José Luiz Oreiro, e eu vou começar com uma primeira provocação. Professor José Luiz Oreiro, em que medida, por exemplo, estamos vivendo hoje um momento de discussão de uma reforma trabalhista no Congresso Nacional, nas casas do Congresso Nacional, e eu queria saber se realmente essa reforma pode ajudar o Brasil a crescer, a se desenvolver. Será que ela realmente ela pode ser efetiva nesse sentido? E essa reforma seria importante o suficiente para tal finalidade? A palavra é doutor. Então, meu caro, na verdade seria mais uma reforma trabalhista, né, porque já fizemos uma em 2017, em que foi prometido que, se nós fizéssemos a reforma trabalhista, milhões de empregos seriam gerados, e os empregos que eles prometeram estão nos devendo até hoje. Na verdade, essa agenda que se inicia em 2016, com o documento Ponte para o Futuro, que foi entregue ao presidente Michel Temer, é uma agenda de redução do tamanho do Estado e dos direitos dos trabalhadores. Então, é uma lógica microeconômica que, na cabeça do empresário, faz sentido, né? Que o empresário pensa assim, não, se diminuir o custo trabalhista, eu vou ter mais lucro, né? E aí, eu tendo mais lucro, eu posso expandir minha empresa ou reduzir o preço dos meus produtos, etc. O problema é que, como disse o Keynes, né, na sua teoria geral do emprego, do juro e da moeda, a racionalidade individual pode implicar em irracionalidade coletiva. Quando você faz um esforço para reduzir, né, os direitos trabalhistas, os salários, etc., o que acontece é que você diminui a demanda de consumo, e ao diminuir a demanda de consumo, ao invés de aumentar o número de trabalhadores empregados, você diminui o número de trabalhadores empregados. Portanto, se o objetivo é criar mais empregos, o que nós temos que fazer é retomar o crescimento econômico, o que passa, neste momento, por um aumento significativo do investimento público. Não estou te ouvindo. Ok, professor, obrigado.
Marcos Peixoto, tem algum comentário a fazer sobre a posição do professor Zé Luiz Loureiro? Sim, eu ia perguntar justamente, pegando essa última fala, né, da importância da participação do Estado, né, como indutor desse novo ciclo de crescimento através do aumento do investimento público, né, como é que o aumento desse investimento pode ser feito num contexto em que, embora se anuncia aí para 2022, né, na lei orçamentária, uma redução significativa do déficit público, né, do déficit primário, perdão, ainda assim, a existência de um déficit compromete essa capacidade de investimento, dado uma determinada previsão de receitas, né, em função de uma expectativa de taxa de crescimento da economia. Então, a pergunta que eu faria é o seguinte, nós não temos projeção de crescimento muito elevado da economia no ano que vem. Eu não sei com que percentual o governo está trabalhando na lei orçamentária, mas para 2022, mas imagino que isso vai comprometer a capacidade de investimento. Né? E, por outro lado, se as receitas vão ser delimitadas também pela taxa de crescimento da economia esperada, elas também vão ser delimitadas pelo montante de renúncia fiscal, que eu também ainda não descobri na lei orçamentária qual será para 2022, mas só parece que em 2021 a previsão era de 315 bilhões de reais, nessa ordem de grandeza. Então, eu queria que o senhor comentasse a respeito desses gargalos, né, relacionados à taxa de investimento público. Olha, o gargalo é autoimposto. É que em 2016 o Brasil adotou uma regra fiscal que só existe no Brasil, que é a regra de teto de gasto, que congela o gasto primário por 20 anos. Só que como nós temos o grosso do gasto da União, que é Previdência, que continua crescendo, mesmo depois da reforma, a 3% ao ano, se o bolo está congelado e um dos componentes do bolo está crescendo 3% ao ano, você vai esmagar o resto. Então, a única forma de você aumentar, você adotar uma agenda, né, de retomada do desenvolvimento econômico, é com a simples eliminação do teto de gastos. Isso não quer dizer que nós não vamos pôr nada no lugar. Eu sou favorável à responsabilidade fiscal e o que eu acho que o Brasil deveria fazer é simplesmente imitar as melhores práticas que já existem na Europa, como, por exemplo, na Alemanha, a ideia do resultado fiscal ciclicamente ajustado, ou seja, ajustado pelo tamanho do ciclo econômico. Então, ao invés de ficar inventando jabuticaba, a gente inventa um monte de bobagem aqui no Brasil, que só existe no Brasil, é só ver o que os alemães fazem e fazer igualzinho. Tá? E assim, nós estamos num contexto mundial em que está todo mundo aumentando investimento, porque nós temos que fazer uma transição, que é uma nova revolução industrial, que é uma transição para uma economia de baixo carbono. E quem não fizer essa transição vai ficar fora do mundo civilizado. Ou o Brasil participa dessa revolução industrial, ou isso aqui vai virar um fazendão, e o pior, que ainda vão nos boicotar comercialmente por causa da emissão de CO2 e por causa da falta de preservação da floresta amazônica. Então, assim, o que nós temos que fazer é sacrificar as ideias antigas. A defesa que é feita pelos economistas do mercado financeiro e pela equipe econômica do teto de gastos, ela é tão estúpida quanto a defesa que se fazia nos anos 30 do século passado do padrão ouro. É pura e simples terraplanismo econômico. Bom, professor, obrigado pela resposta. Eu vou aproveitar, já que entramos numa discussão que o senhor tocou na questão do capital econômico, né, no mundo das finanças, eu acho que o Marcos ele comentou comigo que queria fazer uma pergunta a respeito da teoria monetária moderna. Marcos, você quer trilhar por esse caminho? Como é que é? Sim, a gente pode aproveitar o gancho da última colocação do professor e a questão que eu levantei logo em seguida. O professor levantou a importância do investimento público, e aí eu
emendei falando aqui das limitações autoimpostas, como o professor falou, né, pelo próprio Congresso e governo brasileiro, que acabam defendendo esse limite, né, o teto de gastos na Constituição, e isso acaba engessando os gastos que poderiam estar previstos ali no orçamento, na minha visão também limitados, né, pela necessidade de se impor um volume exagerado de receitas de renúncia fiscal, né, num ambiente em que se demanda institucionalmente um novo sistema tributário. Mas o economista André Lara Rezende, e diversos outros economistas também, no início do ano passado, diante da necessidade de grande aporte de recursos públicos para o auxílio emergencial e para socorro às empresas, né, defenderam que esse aporte de recursos deveria ser feito através não de recursos, corrija-me se eu estiver equivocado, né, não através das receitas públicas ordinárias, enfim, através de arrecadação tributária, né? E a teoria monetária moderna, ela sugere que existe uma desvinculação entre ou não uma vinculação precisa, né, do gasto, do investimento público e de inflação, né? E o André Lara Rezende, nos estudos que andou fazendo, do livro que publicou no ano passado, ele aponta que a crise das hipotecas lá de 2008, né, resultou num altíssimo investimento de recursos por muitos países desenvolvidos, muita injeção de recursos na economia, né, para socorrer, para promover uma política anticíclica, né, e socorrer vários setores da economia, e isso não teria resultado em inflação. Então, isso em tese, salvo engano, é o que defende a teoria monetária moderna, quer dizer, uma emissão controlada de moeda, né, para financiar de forma planejada e baseada em decisões inteligentes esse gasto e os investimentos públicos, né? Então, essas decisões inteligentes de alocação eficiente dos recursos que levariam a uma retomada de crescimento num ambiente em que não seria impactado por uma alta da inflação. Então, essa é a pergunta que eu queria fazer para o professor, se ele concorda com algumas abordagens da teoria monetária moderna e se essa não seria uma solução de atuação, de estratégia de política anticíclica para esse período de recessão que nós vivenciamos já em 2015 e 2016, mas que voltamos a vivenciar também em 2020. Bom, a MMT ela tem coisas novas e velhas. O problema é que ela tem coisas novas e boas. O problema é que as novas não são boas e as boas não são novas. Então, o que tem de correto na teoria monetária moderna? Isso, na verdade, ela tem a sua origem, um dos pilares da teoria monetária moderna é a teoria das finanças funcionais do economista keynesiano Aba Lerner, que publicou vários artigos sobre isso na década de 40 do século passado. Basicamente, o que o Aba Lerner dizia, né, é que a política fiscal deveria ser utilizada para calibrar o ciclo econômico. Então, em momentos de contração do nível de atividade, o governo deveria estimular a economia, seja por um aumento do investimento público, seja por uma redução de impostos, ou por uma combinação de ambos. E nos períodos em que a economia estivesse sobreaquecida, ele deveria fazer o contrário, ele deveria retirar poder de compra da economia, né, seja reduzindo os seus gastos, seja aumentando os impostos. Então, essa é uma ideia que vem das finanças funcionais do Aba Lerner, né? Bom, o que a teoria monetária moderna ela vai além das finanças funcionais é dizer que não existe restrição financeira para um Estado que emite dívida na sua própria moeda. Bom, se nós estivermos nos referindo à economia dos Estados Unidos, que emite moeda de reserva internacional, sim, não existe restrição financeira para o governo norte-americano. Mas o mesmo não é válido para uma economia como a do Brasil, que é uma economia que tem uma moeda que, na hierarquia internacional de moedas, é uma moeda de baixa liquidez. Então, se a relação dívida pública-PIB entrar numa trajetória
que é considerada insustentável. Isso vai gerar saída de capitais, que vai gerar desvalorização do câmbio, que vai gerar inflação. Não é que o governo vai dar calote, porque evidente, é uma verdade autoevidente, de que quando a dívida é denominada na moeda que você emite, o calote é impossível. Mas é possível, sim, você ter um processo de aceleração inflacionária motivada por desvalorização persistente da taxa de câmbio, que, por sua vez, é motivada por saída de capitais do país. Então, os defensores da MMT deveriam ser honestos intelectualmente para dizer o seguinte: nós temos que adotar controles à saída de capitais do país, coisa que eu defendo há anos. Eu tenho um livro sobre isso, artigos sobre isso, quer dizer, e eles não colocam essa questão. A conta de capitais no Brasil é excessivamente aberta. A excessiva abertura da conta de capitais no Brasil foi o que permitiu o ciclo de apreciação do câmbio durante o governo Lula, que acabou levando à desindustrialização da economia brasileira, e a que permite, como, por exemplo, durante o governo da presidente Dilma Rousseff, no segundo mandato, que a taxa de câmbio disparasse a inflação, e aí o que acabou levando ao processo de impeachment. Tá? Então, só para resumindo aqui a minha resposta, eu acho que a teoria tem alguns aspectos interessantes, tá? Mas ela deixa muita coisa de fora, principalmente a questão dos controles de capitais, certo? E a ideia de que de que não precisa ter controle fiscal, ou seja, que eu posso simplesmente gastar como se não houvesse amanhã, isso não é verdade. Você pode e deve gastar em momentos como agora, que é um momento de recessão, que os recursos produtivos estão subutilizados, mas no momento que a economia estiver operando com pleno emprego, crescendo a uma taxa mais vigorosa, você vai ter que ter uma política fiscal contracíclica, ou seja, você vai ter que gerar superávit. Ou seja, a ideia é uma espécie de reedição da parábola do José do Egito, ou seja, é economizar nos momentos de prosperidade para poder gastar nos momentos de escassez. Então, a gente tem que ter um arcabouço fiscal que gere uma política fiscal contracíclica. Esse é o ponto fundamental. Professor, deixa eu aproveitar a sua fala e fazer uma pergunta em cima dela, que o senhor falou em controle do câmbio, é isso? E, sendo assim, foi o que eu entendi. O eventual controle de câmbio não me parece algo muito fácil no ambiente político-econômico de hoje, que o mundo persegue uma globalização que pareceu que não iria à frente, mas acabou caminhando, né, seguindo o rumo. Então, eu acho que no mundo de hoje faz sentido se falar em controle de câmbio? Bom, primeiro que eu não disse controle de câmbio, é controle de capital. Certo? E a legislação brasileira que regula a entrada e saída de capitais no Brasil é a legislação editada pelo presidente João Goulart em 1962. Pela legislação ainda em vigor, né, o Conselho Monetário Nacional pode, em situações de grave desequilíbrio do balanço de pagamentos, ou de expectativa de grave desequilíbrio de balanços de pagamentos, impor impostos sobre a saída de capitais do país de até 50% do valor a ser remetido ao exterior. Então, nós temos esses instrumentos. O problema é que a liberalização da conta de capitais no Brasil foi feita de maneira, vamos dizer assim, não vou dizer ilegal, porque eu não sou advogado, então não me compete dizer, mas foi feita de maneira porca. Né? Ela foi feita por intermédio de cartas circulares do presidente do Banco Central do Brasil, né, em que você foi instituindo diversos mecanismos que tornaram o Brasil uma das economias financeiramente mais abertas do mundo. Nós somos muito mais abertos do ponto de vista financeiro do que qualquer economia do leste asiático. E somos muito mais fechados do ponto de vista comercial do que qualquer economia do sudeste asiático.
Então, nós fizemos a liberalização errada. Nós tínhamos que, como os países sudeste asiáticos fizeram, manter a conta de capitais fechada e fazer uma gradual abertura comercial por intermédio do incentivo às exportações de produtos manufaturados. Assim, o Brasil teria conseguido fazer uma inserção inteligente e competitiva nas cadeias globais de valor e teria permitido que a indústria de transformação mantivesse a importância no PIB. Mas nós fizemos tudo errado. Nós fizemos a globalização, nós fizemos a liberalização financeira, que permitiu uma enxurrada, né, de entrada de capitais de curto prazo no Brasil, que levou à apreciação do câmbio, que matou a indústria. E hoje, o que é o Brasil? Um grande fazendão. O que nós exportamos? Soja in natura, carne, minério de ferro. Isso é quase mais de 50% das exportações brasileiras. A indústria de transformação hoje responde por pouco mais de 10% do PIB, menos do que em 1947. Menos que em 1947. O Brasil virou um grande fazendão. Isso explica muitas coisas, inclusive o próprio governo Bolsonaro. Deixa eu só emendando ainda a sua nova resposta. E que tipo de ação, de políticas, o Brasil poderia abraçar para enfrentar esse problema que o senhor está colocando? Primeiro, o impeachment do Bolsonaro. Tá? Com esse cara não tem a menor condição. Tá? Agora, assumindo que o Bolsonaro será derrotado em 2022, é o que tudo indica, né? O governo precisa rever, né, a abertura da conta de capitais no Brasil. Sem reduzir de forma drástica a abertura da conta de capitais, a autoridade, a política econômica não estará nas mãos do governo. O presidente da República, seja ele quem for, Lula, Ciro, Dória, quem for, né, não vai comandar a política econômica. A política econômica continuará sendo ditada pelos mercados financeiros. Então, ou você reduz drasticamente a abertura da conta de capitais, e com isso você pode administrar juros e câmbio ao mesmo tempo, né, ou então o governo vai ser refém para sempre dos interesses rentistas e financistas no Brasil. Ok, muito obrigado. Marcos Peixoto, quer comentar alguma coisa? Eu ia perguntar se essas restrições à movimentação de capital, à evasão de capital financeiro para o exterior, né, que o senhor está propondo, se isso implicaria em obrigar, vamos dizer assim, esses investidores, os detentores desse capital, a fazer investimento, por exemplo, em capital produtivo, porque, obviamente, aí você não teria mais aquela movimentação de curto prazo, de caráter especulativo, né, que é a característica, muitas vezes, do mercado financeiro. Né? Então, seria um efeito esperado, quer dizer, esse represamento desses capitais no Brasil, eles acabariam revertendo investimentos em capital produtivo. E eu queria aproveitar também, fazer uma pergunta aqui, que o senhor comentou sobre a necessidade de uma conversão da nossa matriz de produção para uma matriz mais sustentável, né, do ponto de vista da economia verde, da bioeconomia, né, uma economia com baixa emissão de carbono, aprisionamento de carbono. E, sobre esse aspecto, existem no mundo, né, alguns grupos de fundos de investimento, né, com recursos da ordem de trilhões e trilhões de dólares. Vou citar um deles aqui, mas existem outros, o BlackRock, né, que, obviamente, estão aguardando o melhor ambiente institucional, né, provavelmente melhor confiança, né, para fazer investimentos no país, né, relacionados a essas estratégias, né, de desenvolvimento sustentável. Então, sabendo-se que há essa disponibilidade de recursos nesses fundos internacionais, nesse volume, né, que estão procurando, né, um porto seguro para investimentos, ainda que sejam de médio e longo prazo, qual seria a importância desse capital estrangeiro no aumento da taxa de investimento para fins de crescimento da economia no país?
Bom, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é que o capital se faz em casa, né? Ou seja, a experiência que o Brasil teve de financiar o crescimento com capital externo, que isso foi feito durante o primeiro mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, foi um completo desastre, né? Quer dizer, nós atraímos 4,5% do PIB de poupança externa em 1998, no final do primeiro mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, e a poupança doméstica se reduziu exatamente na mesma proporção. Ou seja, ao contrário do senso comum, poupança doméstica e poupança externa não são complementares, elas são substitutos, tá? Então, o capital se faz em casa. Daí a importância dos controles de capitais. Isto não quer dizer que eu seja contra o investimento direto produtivo. O investimento direto produtivo não é uma questão de financiamento, é uma questão de transferência de tecnologia. São duas coisas diferentes, certo? Bom, sim, precisamos de tecnologia verde, que nós não temos ainda. A indústria brasileira está muito defasada tecnologicamente e investimentos feitos no Brasil com o objetivo de transformar a nossa matriz produtiva numa matriz mais eficiente do ponto de vista de emissão de carbono, serão muito bem-vindos. Agora, como é que a gente vai diferenciar esse investimento do capital especulativo? Bom, você pode usar um mecanismo de controle de entrada de capitais em que você faz uma quarentena, ou seja, você coloca uma resolução que diz que 30% do investimento que entra no Brasil tem que ficar retido no Banco Central por um prazo de 1 ano sem remuneração. Para quem está pensando em fazer investimento de longo prazo no Brasil, esse depósito compulsório não vai fazer nenhuma diferença. Para quem está pensando simplesmente em fazer arbitragem de taxa de juros ou ter ganhos rápidos na Bolsa de Valores, esse investimento não vai ser atraído. Então, por isso a importância do controle de capitais. Controle de saída é justamente para evitar o que aconteceu ano passado. Ano passado, por causa das bobagens que o presidente da República fez, em termos de preservação da Amazônia, as besteiras que ele falava contra a China, né, as ameaças à democracia, o seu comportamento anti-ciência, quase 80 bilhões de dólares saíram do Brasil. Por isso que o câmbio disparou. E a inflação se acelerou. Quer dizer, e aí, no início desse ano, o Banco Central reagiu a um fenômeno que já tinha acontecido, por intermédio de elevação da taxa de juros, que tem 2 problemas. O primeiro problema é que a economia está em recessão, e no momento que a economia está em recessão, você está aumentando os juros. Justamente o oposto que você devia fazer. Segundo lugar, você está aumentando o custo de carregamento da dívida pública. Ou seja, está tornando mais difícil a realização, né, dos investimentos públicos necessários para a economia sair da crise. Tá? Então, se você tivesse implementado controle de saída de capital, dizendo o seguinte, olha, durante 180 dias não sai um tostão do Brasil, ponto. Você teria evitado. Mas a ideologia reinante de que os mercados são eficientes, os mercados são perfeitos, etc., impediu que o Banco Central usasse um instrumento que ele tem. Repito, a legislação sobre controle de capitais do Brasil é a de 1962 do governo João Goulart, que dá ao Conselho Monetário Nacional todos os instrumentos para, inclusive, impedir a saída de capitais do Brasil. Se esse instrumento tivesse sido usado, eu defendi isso ano passado, é só procurar no meu blog, eu defendi, né? Se esse instrumento tivesse sido usado, a taxa de câmbio não teria se desvalorizado tanto, a inflação não teria subido tanto, e o Banco Central não precisaria ter aumentado a taxa de juros, tornando mais caro o custo de carregamento da dívida pública. 2 questões, professor. Primeira, quais países estão usando dessa solução para enfrentar problemas de saída de capital? É o primeiro ponto. E o segundo ponto é se os capitais, digamos assim,
oportunistas, mais voláteis, que vêm e saem do Brasil rapidamente, se eles têm algum papel, na sua visão, importante ainda. Bom, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que existe uma hierarquia de moedas no mundo. Tá? Então, os países desenvolvidos possuem moedas reserva internacional. Então, se você olhar a volatilidade entre dólar e euro, é muito baixa. Você vai ver que a taxa de câmbio dólar-euro flutua ao longo do tempo, mas é muito pouco. Mesma coisa com o iene, mesma coisa. A China tem controle de capitais. A China tem. Okay? Você não pode chegar lá na China com uma mala de dinheiro e dizer, não, eu vim aqui investir. Eles vão dizer, aonde, meu filho? Qual é o parceiro chinês que você vai investir? Não é assim. Também não pode tirar livremente. Tem que dizer, peraí, vai tirar quanto? Tem limite para isso. Então, a China utiliza controle de capitais. Os países do leste asiático utilizam controle de capitais. Agora, os países envolvidos não precisam, porque eles têm moeda de reserva. Então, é essa a diferença entre o Brasil e os outros países. Nós temos uma moeda que é com baixa liquidez, portanto, é uma moeda inferior no ponto de vista da hierarquia de moedas. Né? Dado que é uma moeda inferior, para que nós tenhamos autonomia na condução da política monetária e cambial, nós precisamos de controle de capitais. Se nós não fizermos isso, seremos eternamente reféns do rentismo. Obrigado, professor. Marcos Peixoto, quer comentar alguma coisa ou fazer outra pergunta? Fique à vontade. Bom, eu acho que nós tocamos um pouco no início da nossa entrevista, né, num aspecto que a gente ainda não explorou bem e que eu acho que são relativamente importantes. Você só comentou também que capital se faz em casa, quer dizer, a gente tem que não depender, né, obviamente, ou significativamente de investimentos externos, de capital estrangeiro, para a gente reencontrar o caminho do crescimento e desenvolvimento econômico, mas o papel do Estado está limitado não só pelo teto constitucional, mas também pela sua arrecadação, né? Então, nos 3 níveis de governo. Eu comentei aqui sobre as renúncias fiscais, que não são poucas, né, no âmbito da União, e obviamente também são significativas entre estados e possivelmente municípios, mas a solução dessa questão, quer dizer, as renúncias, obviamente, são feitas muitas vezes com a expectativa de se beneficiar determinados setores, né? Teoricamente, ou basicamente, o principal argumento é a manutenção dos empregos e viabilidade da sobrevivência das empresas, mas dificilmente se mede efetivamente o impacto, né, dessa renúncia fiscal se essas expectativas são de fato cumpridas. Então, nesse sentido, seria factível se pensar ou numa redução das renúncias fiscais significativas que permitisse essa recuperação da capacidade de investimento do Estado, ou isso deveria ser desenvolvido dentro de uma estratégia de uma reforma tributária que estabelecesse um novo sistema tributário que promovesse uma melhor equidade, né, da distribuição dos recursos entre os setores da economia, né, de forma a utilizar os impostos como, inclusive, um instrumento de estímulo, né, à busca de melhor gestão, melhoria da competitividade das empresas. Quer dizer, em vez de você beneficiar uma empresa com uma renúncia e ela se acomodar, né, você, ao contrário, você mantém aquele imposto para forçar, num determinado patamar, desde que você não estrangule, né, aquele setor da economia, mas para você estimular que ele procure se modernizar, se tornar mais eficiente, investir em melhor gestão, treinamento de pessoal. Então, eu queria saber qual é a visão do senhor a respeito dessa questão das renúncias fiscais no contexto de uma reforma tributária e o potencial que isso tem de colaborar com o processo de recuperação econômica no curto a longo prazo. Então, as renúncias fiscais têm que ser analisadas caso a caso. Entendeu? Eu não vou tirar um número da minha cabeça e dizer temos que cortar a metade. Tá? Você tem que fazer um estudo
minucioso de custo e benefício social. Aquelas isenções fiscais cujo benefício social for maior do que o custo devem ser mantidas. Aquelas cujo benefício social for menor do que o custo devem ser tiradas. Assim simples. Esse é o critério. Critério econômico, critério técnico. E o governo tem um instrumento para fazer esse estudo, que é o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que está sendo subutilizado há anos, não é só nesse governo, há anos. Tá? Então, essa é a questão. Assim, eu não vou te dizer, eu imagino que tenham muitas isenções fiscais que não se justifiquem, não sei te dizer qual é o tamanho disso, porque tem que olhar caso a caso. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Agora, que nós precisamos fazer uma reforma tributária ampla é absolutamente consensual. O deputado Baleia Rossi tinha feito uma proposta de emenda constitucional 45, em que você reformava os impostos indiretos, com a criação do imposto de bens e serviços. A proposta do deputado Baleia Rossi, que está baseada num estudo feito pelo Centro de Cidadania Fiscal, que é dirigido pelo Bernardo Api, ela tem como principal virtude estabelecer a equidade horizontal, ou seja, a ideia de que os diversos setores da atividade econômica, ou seja, o setor primário, o setor secundário, o setor terciário, têm que pagar a mesma alíquota de imposto. Você não pode ter uma situação como nós temos hoje, que a indústria paga 4, 5 vezes mais impostos como proporção do seu valor adicionado do que o setor de serviços ou o agronegócio. Isso não pode acontecer. Quer dizer, essa é mais uma das razões da desindustrialização da economia brasileira. Quer dizer, porque o sistema tributário é anti-indústria. Certo? Então, nós temos que fazer uma reforma do sistema de impostos indiretos. Além dessa reforma do sistema de impostos indiretos, temos que, sim, reformar o sistema de impostos diretos, que é imposto de renda. Então, ideias como tributar lucros e dividendos distribuídos, mudar a planilha do imposto de renda, né, ver os valores, né, as faixas de valores, a própria alíquota, com a criação de uma alíquota mais alta de 33%, por exemplo, para rendas superiores a 20 ou 30 mil reais. Né? E temos que rever a pejotização, porque a pejotização ela é a forma pela qual profissionais liberais altamente remunerados conseguem pagar uma alíquota efetiva de imposto muito baixa. Então, a pejotização, ela prejudica a arrecadação do imposto de renda e prejudica a arrecadação previdenciária. Então, a pejotização tem que ser revista. Nós não podemos continuar com a pejotização do jeito que está, que nós temos profissionais liberais, médicos, advogados, etc., que ganham 300, 400 mil reais, 1 milhão de reais por ano, né, e pagam 6% da sua renda. Isso tem que ser revisto. Isso é extremamente regressivo do ponto de vista da arrecadação de impostos e gera perda de receita. Então, mas é essa discussão que o Brasil tem que ter. Agora, o Guedes, depois de ter tentado durante anos emplacar imposto único, resolveu pegar essa bandeira, que era uma bandeira da esquerda, né? E como tudo que o Guedes faz, né? Eu não vou dizer aqui a palavra, que seria mal educado, mas ele transforma em porcaria. Né? Tudo que o Guedes toca a mão vira porcaria. Né? Então, infelizmente, essa proposta que está aí em tramitação no Congresso Nacional é um lixo completo, do início ao fim. Bem, professor, nós falamos em capitais, falamos em tributação, em reforma administrativa, e com relação à taxa de juros, que tem se elevado nos últimos meses, né?
e depois de uma baixa histórica, né? E agora, que perspectivas que a gente tem com relação ao juros, sob o seu ponto de vista, para 2022? Bom, o Banco Central vai continuar subindo os juros. O Roberto Campos disse ontem que ele vai levar a taxa Selic até onde for necessário. E o problema é que a inflação vai continuar se acelerando. Não por causa de pressão de demanda, porque a economia brasileira está... a gente viu os indicadores do PIB do segundo trimestre, caiu 0,1% com respeito ao primeiro trimestre de 2021, mas basicamente por conta da crise hídrica. A crise hídrica é extremamente grave, ela vai gerar um enorme choque de oferta na economia brasileira, choque negativo, portanto, o preço da energia elétrica vai continuar subindo, e isso vai pressionar os índices inflacionários. Então, a inflação vai continuar subindo, ela já está no acumulado dos últimos 12 meses em mais de 9%, ela vai passar dos 10% no acumulado dos últimos 12 meses, não sei se vai ter algum refresco no final do ano, talvez tenha, mas certamente a inflação brasileira não vai fechar 2020 abaixo de 8%. Né? Então, o Banco Central vai continuar subindo juros. E é possível que a Selic alcance o patamar de 2 dígitos, o que é muito ruim, tanto do ponto de vista da recuperação do nível de atividade, como do próprio carregamento da dívida pública, que vai ficar muito mais caro. Obrigado pela resposta, professor. Marcos Peixoto, tem algum comentário a fazer, alguma outra questão a fazer? Eu queria voltar um pouco no ponto da questão tributária, porque uma das questões que têm sido levantadas no âmbito dessa discussão da reforma tributária e de outros desafios que nós temos de arrecadação, né, sobretudo de impostos da União, que é a previsão constitucional do imposto sobre grandes fortunas. Então, lá em 88, isso foi previsto, demandava uma regulamentação em lei. E o fato é que nós temos em torno de 40 projetos de lei tratando da regulamentação do imposto sobre grandes fortunas, que o Congresso nunca regulamentou, nos mais de 30 anos de existência da nossa Constituição. E desses 40, em torno de 20 projetos foram apresentados nos últimos 2 anos. Quer dizer, houve todo um movimento, não sei se de forma oportunista, né, por conta da dificuldade de atuação do Estado no financiamento do auxílio emergencial, então, por conta de todo aquele drama, tem muita gente ganhando dinheiro ainda, uma concentração de riqueza muito elevada no país, né? Mas a pergunta é se o debate sobre a regulamentação, em alguma medida, da instituição de um imposto sobre grandes fortunas deveria necessariamente estar atrelado ao debate da reforma tributária, ou se esse seria um ponto da Constituição que poderia ser regulamentado à parte pela sua simplicidade aparente. Bom, eu vou dizer o seguinte, eu não gosto do imposto sobre grandes fortunas, e por uma razão muito simples, não é porque eu esteja incluído no rol dos que seriam tributados pelo imposto de grandes fortunas, né? Mas, assim, eu já conversei com um amigo meu, que é um advogado, que é sócio de um grande escritório, não vou dizer o nome, mas que funciona aqui em Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. Já conversei sobre isso com ele alguns anos atrás. Ele me disse o seguinte, olha, se vocês colocarem imposto sobre grandes fortunas, eu vou pegar os meus clientes, vou colocá-los num paraíso fiscal, tá? E ele vai ficar só com um apartamentozinho em São Paulo, em Brasília, no nome dele. Eu troco. Então, eu consigo transferir, né, a titularidade dos ativos financeiros e dos ativos físicos dos meus clientes para um paraíso fiscal no exterior e o imposto não vai gerar um tostão de arrecadação. Eu acho que melhor do que imposto sobre grandes fortunas é a gente rediscutir o IPTU e o ITR, porque esse não tem como ter evasão, ou melhor, ilação fiscal em cima de propriedade. Não importa quem é o proprietário da casa no Lago Sul de Brasília, se é fulano, beltrano, se fulano mora no Haiti, nas Bahamas, na Sibéria, onde seja. A casa está no Lago Sul. Portanto, ela vai ter que pagar o IPTU. O IPTU é muito baixo em qualquer cidade brasileira. Os prefeitos não gostam de aumentar o IPTU. Tá? Recentemente, eu orientei uma dissertação de mestrado aqui no UNB,
justamente sobre o caráter regressivo do IPTU em Brasília, aqui no Distrito Federal. As regiões mais ricas da cidade pagam proporcionalmente menos IPTU do que as regiões mais pobres. Você pode aumentar muito o valor arrecadado com o IPTU. E o ITR, então, nem se fala. Mas o ITR no Brasil é risível. Né? Então, ao invés de pensar em imposto sobre grandes fortunas, vamos discutir seriamente imposto sobre propriedade. Esse não tem como evadir, e eu garanto para vocês que existe uma avenida para aumentar a arrecadação de impostos com IPTU e ITR. Professor, o que me parece, a partir da sua posição, é que o ITR, se começar a ser elevado a alíquota, ou, enfim, se começar a se forçar em cima do aumento da arrecadação do ITR, isso pode esbarrar, ser repassado de alguma forma para o preço de produtos alimentícios. Assim, e aí você tem uma questão de inflação envolvida nisso, provavelmente. Quanto ao IPTU, o IPTU é um imposto que se cobra em grandes cidades. O Brasil tem 5.570 municípios, mais ou menos. A grande maioria são municípios pequenos. Esses municípios ou menor, não necessariamente pequenos, mas pouco populosos. E nesses municípios, muito pouco ou nada até se cobra de IPTU. Então, isso ficaria restrito mais a grandes centros urbanos. E essa receita também não vai para a União, no caso do ITR vai, mas a IPTU vai para o município, né? A receita vai para os municípios. Então, como é que o senhor pensa em equilibrar um pouco isso que eu falei? Olha, que bom que o dinheiro vai para os municípios, porque a educação fundamental é nos municípios, os hospitais são dos municípios, saúde e educação básica são dos municípios, é atribuição deles. A infraestrutura urbana, de mobilidade urbana, é dos municípios. Então, que bom que se aumente a arrecadação dos municípios, e tem que aumentar mesmo. Tá? Ficar restrito aos grandes centros urbanos são cidades com mais de 100 mil habitantes, que subutilizam um importante imposto, que é o imposto sobre propriedade territorial urbana. E o ITR, essa história de que vai aumentar o preço dos alimentos, não. Alimentos são bens transacionáveis, ok? Ou seja, eles têm seu preço regulado pelo preço no mercado internacional. O que pode acontecer, né, é de você reduzir a lucratividade de alguns produtores rurais, aqueles que forem ineficientes. Então, que saiam do mercado. Ou então, que se modernizem. Você pode, no caso de pequenos produtores, você pode abrir uma linha de financiamento do BNDES para ajudá-los a aumentar a produtividade das suas propriedades por intermédio de mecanização e irrigação. Agora, você não pode não cobrar o imposto. O imposto tem que ser cobrado. Tá? Então, assim, esse imposto, ele não é possível de ser evadido, porque a propriedade não pode ser teletransportada, pelo menos enquanto não inventarem o teletransporte. Pelo que eu vi dos físicos, isso aí vai ficar ainda muito para frente. Tá? Então, assim, a propriedade está ali, ela é fixa, ela não sai de onde ela está. Então, você cobra. E o que tem de fazendeiro? Assim, se você vai em Goiânia, os lançamentos imobiliários em Goiânia, que é tudo do pessoal da soja, assim, tem edifícios em Goiânia que não tem em São Paulo. Né? Tem um edifício em Goiânia, eu vi o lançamento há alguns meses atrás, que tem um elevador que você leva o carro para o seu apartamento. É um edifício de 67 andares. Tá? Um apartamento por andar. Você leva o carro para o seu apartamento. Ou seja, o carro faz parte da decoração. Eu acho brega, mas tudo bem. Isso mostra o poder do agronegócio. A gente não vai tributar esses carros por quê? Vai tributar o industrial que não está conseguindo competir. Isso não faz sentido. A pujança do campo tem sido notada em todo o Brasil, fora do eixo Sudeste-Sul, né, principalmente. Né?
acima tem sido vista a pujança do setor agrícola, agropecuário em geral. Muito obrigado pela resposta, professor. Marcos Peixoto, a gente já está... Ótima conversa com o professor Zé Luiz Loureiro. E você tem mais alguma questão para colocar para ele? Algum comentário, Marcos? Não, eu estou aqui satisfeito. Infelizmente, também a gente tem uma limitação de tempo. A gente poderia estender aqui o nosso bate-papo aqui por horas, porque sempre são temas muito importantes, né, para o país. É importante perguntar o que a gente pode esperar para 2022, né? Alguma coisa nesse sentido, né? Pois é. Né? Nós temos aí desafios muito grandes, que é sobretudo a recuperação da atividade econômica, mas que ela se reflita, sobretudo, na geração de empregos, né? Porque você pode ter aumento de atividade econômica com indústria se automatizando, né? E não necessariamente isso reverte muita geração de empregos, embora o maior setor empregador seja de serviços, né? Mas eu queria agradecer aqui ao convite do Paulo para participar também desse debate, eu achei muito enriquecedor. A gente acho que fizemos um apanhado geral sobre inúmeros desafios relacionados à retomada da economia, embora o tema seja o que esperamos para 2022, acho que muitas das medidas aqui apontadas têm impactos de médio e longo prazo, e é importante que se pense, sobretudo, estrategicamente no médio e longo prazo, né, professor? Porque senão a gente vai ficar sempre apagando incêndios para o ano seguinte, né, e correndo atrás das perspectivas eleitorais. Já temos ano que vem ano de eleição, né, isso certamente pode impactar, né, as decisões no âmbito do Congresso com relação às medidas que de fato deveriam ser tomadas, né, que não vêm sendo discutidas e que poderiam sinalizar para estratégias mais sustentáveis de crescimento no longo prazo, que eu acho que é isso que é importante. Então, eu encerro aqui a minha participação, agradeço aí ao professor ter participado do nosso Eu posso fazer uma claro. Última eu vou fazer uma previsão aqui. As coisas vão piorar muito antes de começar a melhorar. Vocês estão achando o ano de 2021 ruim? Esperem 2022. Em termos econômicos. Né? Sem contar nas maluquices do presidente da República. Novos fora isso, a crise hídrica vai colocar o Brasil de novo em recessão. Isso já está contratado. Nós vamos entrar em recessão em 2022. E nós temos, professor, o impacto também dos preços dos combustíveis, né? Que se houver a quantidade de uma trajetória crescente do valor do barril de petróleo e de uma depreciação do câmbio, a gasolina vai subir mais ainda. Isso tem efeitos, né, que se espalham por toda a economia, né, do ponto de vista de aumento de custos, que vai acabar sendo repassado para os preços. Sim. É isso. Bem, pessoal, eu agradeço a participação de vocês aqui no nosso programa. A Alesp fica feliz com essa discussão. E eu ainda acredito que o Brasil sempre é capaz de se superar, né? Espero em que pese eu respeitar a opinião do professor Loureiro, eu acredito que pode ser que a gente consiga superar mais uma vez, né? O Brasil sempre foi grande para conseguir atravessar todos os momentos difíceis. Então, espero que a gente possa superar problemas que realmente possam vir à frente, adiante, e encerramos a nossa discussão aqui por hoje. Espero vocês no próximo Alesp Talks. A Alesp agradece.